Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais um vídeo diferente aqui do canal, porque a temática dele é um tanto quanto diferente. Eu pensei em fazer uma biografia desse personagem e tal, mas eu percebi que o vídeo ia ficar mais numa parte específica, que é a parte que eu queria falar, do que na história dele no geral. Fora que esse vídeo aqui, o foco dele não vai ser o personagem, que no caso, como vocês viram aí na thumb e no título, é o Tai Lung de Kung Fu Panda. Um personagem que acabou meio que ganhando o carinho do público e também a simpatia dele, por conta de seus motivos. E que, querendo ou não, ele pode indicar duas coisas. A primeira é que ele é um personagem totalmente identificável, e o segundo é o triste motivo do porquê que ele é tão identificável. Primeiramente, vamos contar um pouco sobre a história do Tai Lung. O Tai Lung, ele acabou sendo um órfão que foi abandonado no Palácio de Zhad, onde Shifu acabou encontrando e o adotando. Shifu criou muito bem o Tai Lung, dando muito amor e carinho, e treinando o jovem em suas artes marciais. Entretanto, o erro de Shifu aqui foi colocar expectativas demais no Tai Lung. E quando eu falo expectativa demais, foi literalmente fazer com que o sonho do Tai Lung e o objetivo principal dele fosse se tornar o grande dragão guerreiro. Mas por conta de algo sombrio que Oogway acabou sentindo dentro dele, Oogway falou que ele não poderia se tornar o dragão guerreiro. Com isso, Tai Lung não soube lidar bem com essa notícia e simplesmente atacou o vilarejo. E o resto é história, basicamente. Mas, enfim. O Tai Lung, como é mostrado, ele não fez necessariamente o que ele fez simplesmente por ser mal ou coisa desse tipo. E sim que, ao descobrir que um dos objetivos de vida dele, que ele foi criado com essa expectativa e tudo mais, acabaria que ele não conseguiria ascender esse objetivo, ele simplesmente ficou furioso e decidiu descontar sua frustração e revolta. E vocês perceberam que, ele não simplesmente decidiu, eu tô mal, agora eu vou deixar os outros mal. Ele simplesmente quis extravasar a raiva e o ódio que ele estava sentindo naquele momento. Entretanto, é bom deixar um negócio muito claro aqui. É que talvez, eu só digo talvez assim, porque o filme não confirma isso, mas mostra que talvez o Tai Lung não teria uma reação muito boa ao descobrir o que estava no pergaminho do dragão. Ou melhor, o que não estava, já que o pergaminho estava basicamente em branco, com ele refletindo a pessoa que estava olhando. Ainda assim, ele tendo uma boa reação ou não, uma coisa era fato em relação a Tai Lung. Todo esse tipo de comportamento foi fruto do Shifu e da forma como ele criou Tai Lung. O próprio Tai Lung fala isso para Shifu, e Shifu realmente reconhece isso que ele fez. Então sim, os principais erros aqui foi da criação que o Shifu deu para ele e tal. Mas o Tai Lung, e o que torna ele tão identificável assim, é que ele nasceu de uma decepção, como dito antes. Essa raiva e essa realidade dele nasceu da decepção. E é um negócio que está sensível a acontecer com a gente. Porque as pessoas, elas acabam se decepcionando por vários motivos e tal. Eu vou citar um motivo meio bobo até, mas que eu acabei me decepcionando bastante, foi o Lego Marvel Super Heroes 2. E sim, quem acompanha bastante o canal sabe que eu odeio esse jogo. E ele foi uma das grandes decepções em relação a games que eu já tive. Porque simplesmente era um jogo que eu tava esperando bastante, afinal eu adorei o primeiro jogo. E quando eu fui jogar o segundo eu percebi que, além dele ter mudado bastante, ele acabou mudando muitas coisas que eu não gostei. E sim, eu sei que é um exemplo bobinho e tal, mas de certa forma é um exemplo de decepção, tá? Simples, mas ainda assim é um exemplo. E agora eu queria fazer uma pergunta que parece o tanto quanto pessoal e tal, e com uma resposta que deveria ser óbvia, que é o seguinte: você lida bem com as suas frustrações? Essa pergunta que eu tô fazendo aqui não é pra julgar ou coisa desse tipo, é mais por curiosidade mesmo daí. Até porque, como dito anteriormente, existem vários tipos de frustrações. Aquelas que vão doer mais e aquelas que vão doer menos. Mas no final, todas vão doer de um jeito diferente. A questão aqui, e quando eu pergunto se vocês sabem ou não lidar com frustração, é mais no sentido de: você culpa pessoas que não tiveram nada a ver com a sua frustração ou coisas desse tipo e simplesmente faz isso por descontar sua raiva e sensação de injustiça? Você sente que, se aquilo deveria ter acontecido, por que aconteceu com outra pessoa ou coisa desse tipo? E isso é uma frase que ficou na minha cabeça depois que eu vi no vídeo de, por incrível que pareça, do Educoff. Não, eu não tô zoando. Não, eu não tô zoando. O Educoff realmente falou uma frase parecida com essa. E a frase que ele falou foi mais ou menos essa daqui. Não foi a frase exata que ele falou, até porque faz um tempo que eu vi isso. Só que isso meio que ficou na minha cabeça. Se uma pessoa conquistou algo e você se sente injustiçado por não ter conseguido aquele algo também, por que você acharia que seria justo você deixar de ser bom para se tornar alguém mal por conta disso? E recentemente, vendo um pouco mais sobre o personagem do Tai Lung e tal, como vídeos, por exemplo, do Tom616, sobre o que ele falou do Tai Lung e sobre as pessoas considerarem ele um personagem, vamos dizer assim, um daqueles tipos de vilões que estão certos e tal, e que muita gente não percebe que o que o Tai Lung sentia e a raiva que ele acumulou graças ao Shifu não poderia simplesmente, vamos dizer assim, preenchida com o fato dele se tornar o dragão guerreiro. E que a decepção dele voltaria. E nisso eu fico pensando no seguinte: o Tai Lung, ele é amado simplesmente por representar aquele lado que todo mundo tem, que todo mundo sente, que era da raiva e do sentimento de injustiça por ter se decepcionado ou ter sido rejeitado também. No final das contas, o ódio e raiva que Tai Lung sentia
era nada mais nada menos fruto desses sentimentos que o mesmo acabara não suportando e acabou extraindo. Sentimentos esses que se for acabou gerando nele. E que, claro, ele foi o principal culpado. Mas que não tira a culpa dos atos que Tai Lung acabou escolhendo para cometer. No final das contas, um erro acabou gerando outro erro. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais estilo podcast e tal, um tanto quanto diferente do canal, até porque não tem tanta edição daí. Mas foi um vídeo que eu acabei gostando de fazer. Mas, enfim, se você gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se já for inscrito, considere entrar no nosso servidor do Discord e foi maior de 14 anos, cujo link vai estar na descrição do vídeo. E caso queira ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!